A paz do Senhor Jesus a todos. Sou a pastora Elaine e quero deixar uma reflexão no Salmo 131, que diz assim, a humildade do salmista. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Que é um salmo de Davi, quando o salmista, ele fazia, os salmos, ele cantava, os salmos geralmente era por algo que estava acontecendo na vida dele, era por algo que ele estava passando, e ele queria transmitir através dos cânticos, tudo aquilo que ele passava naquele momento. E aqui, em relação à humildade, que ele falava para com Deus, de tudo aquilo que ele estava passando. Os estudiosos acreditam que era um momento qual ainda ele não era rei, era um momento que Saul estava perseguindo ele, e ele estava falando isso para Deus, que em momento nenhum ele buscava grandeza, que em momento nenhum ele buscava as coisas, dessa terra, mas ele estava buscando em Deus. Ele, com aquela perseguição que Saul estava naquele momento, não era porque ele procurou isso, não, era que Deus era para ver dentro dele, que ele não procurava satisfazer os anseios da terra, mas sim de Deus, tanto que ele fala, assim como uma criança no colo da mãe, assim era ele, a alma dele para com ele, quer dizer, ele tinha certeza que o coração dele estava em paz, que a confiança dele estava em Deus, e ele não era soberbo, pelo contrário, Davi era um homem muito humilde, e ele estava falando para o povo, aqui em relação a esse salmo, que era para o povo esperar no Senhor, porque Deus era com ele. E assim, irmãos, nós temos que ser na presença do Senhor, nós temos que ser humildes, jamais ser arrogantes, jamais buscar grandeza para nós mesmos, pelo contrário, temos que exaltar e glorificar o nome do Senhor, que tudo é para Ele, para a honra dele, para a glória do nome dele, Hoje nós temos visto que as pessoas têm dado à criatura, mais do que o próprio Deus. Muitos, têm se deixado levar pelas grandezas, pelos aplausos, têm se deixado levar pelos dons e esquecendo que quem dá tudo, quem faz tudo é o Deus, e que se Ele quiser tirar o fôlego de vida no momento, o sopro de vida nosso, Ele tira em qualquer momento. E muitos têm se deixado, se elevar por causa disso. Aqui, como Davi ele fala, ele não buscou grandeza para ele, mas Deus podia provar isso dentro do coração dele. E será que nós podemos buscar, ver o que está dentro de nós e dizer o mesmo que Davi estava aqui falando, E Deus pode sondar o nosso coração e ver exatamente o que nós temos buscado, o qual nós temos feito para o Senhor, se é para glória do nosso próprio nome, se exaltando, achando que nós pregamos melhor, que nós louvamos melhor, que nós somos melhores do que alguém, porque a palavra de Deus ele vai falar, que aquele que quer ser servido, que serve primeiro, Aquele que quer ser Senhor, que venha servir. E Deus e Jesus foi um exemplo de humildade para com todo mundo. Ele é o nosso maior exemplo de humildade e que ele ensinou isso também para os discípulos quando ele pediu, para os discípulos lavar os pés uns dos outros. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ver que nós precisamos ser humildes a ponto de servir a Deus e servir o nosso próximo. E a palavra de Deus também fala, que a humildade precede a honra. Que antes da gente ser honrado, da gente ter algo, a gente vai ter que ser humilde primeiro, para Deus ver se realmente merecemos aquilo que Ele está querendo colocar na nossa mão. E muitos irmãos não têm recebido de Deus ainda aquilo que busca por causa do orgulho, porque se Deus entregar algo grande na mão dele, sabe que vai perder ele. Então que nós precisamos ser humilde a ponto de olhar para dentro de nós e falar, Senhor, se eu me elevar, se eu me engrandecer, Senhor, não me dá aquilo que eu quero, Senhor, se eu não estou preparado, se eu vou deixar a tua presença, se isso vai me tirar o foco de buscar o reino do céu, Senhor, não me dá. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser assim como Davi, Ele fala, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Ele tinha certeza da humildade que ele tinha, ele não tinha a soberba dentro dele, e assim nós precisamos também falar com o nosso coração e saber quem somos nós, Quando a palavra fala, muitos dizem, até um dito popular, quer saber quem é o homem, dá poder a ele, Então nós sabemos quem são as pessoas no momento que o poder chega na vida dela, chega na vida dele. Então que nós possamos, irmãos, ser como Davi, ter um coração humilde, quebrantado na presença dele, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer nas nossas vidas, mas para isso acontecer nós precisamos ser humildes a ponto de reconhecer que ainda não estamos preparados, ou a ponto de falar, Senhor, se eu não tenho sido humilde o suficiente, me molda, me transforma, Senhor, porque eu preciso ser humilde, eu preciso ser esse homem segundo o coração do Senhor. Então que essa reflexão fique ao seu coração nessa manhã e que Deus abençoe a cada um de nós, amém?